Gente, voltamos. Como está gravado, Fabi, se você quiser continuar o pensamento, né? Pode dar continuidade, senão espera só mais um pouquinho o pessoal voltar. Na verdade, eu estava continuando a É, fala. eu estava continuando. É, não, só para assim, e é como a Daisy diz, né? Assim, o conselho ele é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador. Então, assim, gente, é a nossa incumbência olhar para esse plano e ver que a data está atrasada e sim, pro, né, escrever questionamento. Olha, e aí, nós temos um plano aqui que não está rolando, está atrasado. Por que está atrasado? E aí eu acho que assim, pode até ser que venha respostas plausíveis, né, para o conselho apreciar e falar, de fato a gente entende, né, a questão, mas não pode ficar o Léo, né, como tá, assim, né, a gente percebe que estão vindo várias propostas da Secretaria de Cultura e Turismo postadas na internet, e o plano? O plano já traz alguns, né, desses movimentos e que estão sendo deixados de lado. Então, assim, a gente precisa se atentar a isso e cobrar, né? Assim, fiscalizar significa a gente documentar, perguntar, questionar e ter esse retorno por expresso, né? Alguém precisa responder onde é que tá, como é que foi, por que que não fez, né? Só tá nós quatro? Nós cinco, aliás, que a Samanta fica Não, não, de comigo. modo algum. Tá, aqui, ó, já está voltando também. Aqui o pessoal demora um pouquinho, né, às vezes a conexão e tudo Uhum, mais. Estão presentes aqui, né? beleza. Tipo, a Samantha, eu, Igor, você, Almir, a Joyce, Fabi e o Léo Rosinho também está aqui conosco. Beleza. Eu Não, já, é, só reforcei, né, para quem entrou agora, eu só reforcei que, na verdade, o Conselho ele tem essa função, né, de fiscalizar o plano e questionar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo porque do não cumprimento daquelas metas, né? Então, enfim, a gente precisa se atentar a isso. Por isso que a ideia desse, ou um grupo de trabalho, ou mais uma vez a gente assumir o barato doido, só que sim, a gente sabe que isso vai gerar reuniões e reuniões, né? Para a gente ver meta por meta, porque, como eu falei para você, Fabi, vamos supor que pegue você em música, Samanta em teatro. Não vai aparecer, deixa eu ver aqui, artesanato, por exemplo. Que inclusive essa publicação que teve do Tito Micuim, é isso, né? Virar um centro do artesão, nos traz esse contexto. Assim, mas cadê o setorial de artesanato do Conselho Municipal para se fazer representativo nesse tenho momento, uma né? sugestão. Uhum. Abre a câmera, amor, que a gente está comendo. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente pode fazer um chamamento oficial por e-mail, mas colocando de novo no grupo do WhatsApp do conselho, chamando que pelo menos, sei lá, 3 pessoas, gente, que seja assim, para ter um olhar diferente, né? O famoso ímpar. Que 3 conselheiros façam esse diagnóstico aí do plano municipal dentro de um tempo X. E aí essas 3 pessoas não sejam pessoas que são do conselho responsáveis, por exemplo, pelo comitê gestor da LAB, porque a gente já está muito sobrecarregado com a lei Aldir Blanc. Se a gente tem essas outras 3 pessoas dentro do conselho que vão fazer outras reuniões no horário que eles puderem, vão passar um pente fino e como, assim, vamos supor que eu fosse essa pessoa, uma delas, né? Ah, tem ali um negócio do artesanato, não sou do artesanato. Vou olhar lá no grupo quem é o fulano do artesanato, ou pergunto para alguém, enfim, para gente. Quem é mesmo titular, vai lá falar. Fulano, tá escrito no Plano Municipal de Cultura que até o ano tal tinha que ter feito um centro municipal do artesão. Foi feito? Você sabe? Você tem conhecimento? Não, não foi. Então, assim, essas pessoas dessa comissão se informam com os setoriais, pelo menos, né? Que dirá com terceiros, com gente fora do conselho. Mas, assim, se eu tivesse nesse. Eu não vou estar. Eu gostaria muito, porque eu gosto de estar perto e participar, mas eu Uhum. não dou conta Eu de outra também. responsabilidade do conselho agora. Né? A Aldir Blanc está tirando nosso couro, não é brincadeira. E aí eu sugiro assim, se eu tivesse nessa comissão, tô com uma dúvida sobre artes visuais. Pergunta para o titular. O titular não sabe responder, pergunta para sua amiga que é pintora, pergunta para a Magda que já foi do Que é minha conselho, suplente, aliás. inclusive, né? Sim. Então, assim, vai Assim, perguntando e se até alimentando dentro desse prazo para poder trazer esse pente fino, esse diagnóstico para o conselho. sim, até assim, contar com a gente no sentido de tirar dúvida. Eu tenho falado muito assim, às vezes a Fabi fala comigo, a Kimberly falou bastante comigo por causa do finalzinho da Aldir Blanc, a gente trocou muita ideia sobre setorial de dança e tal, enfim, né? Porque
porque são pessoas que estão chegando agora no conselho, até entender todo esse movimento, né, que acontece, Até aí já entender, está às vezes, acabando o uma coisa que tá mandato, né? escrita. Aí tá escrito lá que tem É, que ter um não sei o que lá de teatro e eu não entendo nada. Isso aí já aconteceu? Não, não isso, aconteceu. Sim, e pode me aconteceu. chamar porque eu sou ótimo para encaminhar para as pessoas. Você, olha, querida, não consigo, mas vou te encaminhar para a pessoa certa que te ajuda sobre isso, tá bom? Fale com ela que vai dar tudo certo. Bom, então eu acho que. E aí, alguém se opõe nesse formato da gente bolar aí também? Ah, cheio de documento nós vamos ter aqui para fazer hoje, viu, Joyce, Igor? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Então, Mas, a gente vai enfim. mandar um e-mail para todo mundo, convocando gentilmente para 3 pessoas se voluntariarem, no mínimo 3, né? Para fazer um pente fino no plano. Eu acho que nesse e-mail já pode esclarecer que já existem alguns membros representantes para o comitê da Lei Aldir Blanc e que Porque, inclusive, somos em 3, né? 3 ou 4 do No conselho conselho, dentro do sim. comitê. Sim, 3. Não dá para ser sempre os mesmos. Eu quero Até dizer porque que senão a coisa eu me pode... voluntario, tá? Mas vocês Não. sabem que é bem provável que eu vou fazer muitas perguntas. Eu quero mais é que você Não, pergunte um milhão de tranquilo, vezes, tem mas que que você perguntar esteja com a mesmo. gente. Isso mesmo, Fabi. Porque, isso aí. assim, Vocês sabem que eu sou uma aprendiz aqui. informação é poder. Quanto mais a gente se informar, menos a gente é enrolado por discursos muito bonitos e que a gente precisa saber que na prática não acontecem as coisas que tem que acontecer. Até para a gente, enquanto conselho, se alinhar e falar: olha, gente, é muito bonito isso que está sendo proposto, mas a gente tem coisas que tem que ser feito antes disso aí acontecer para poder viabilizar isso aí. E não sendo as mesmas pessoas, por exemplo, do conselho, que estão no comitê, que estão no papagaio, no periquito, soa melhor porque não vai parecer que está enviesado. Não vai parecer que, de novo, Uhum. a Samanta, o Igor, o Almir e a Joyce. E até porque as próximas pautas aqui nós vamos falar exatamente disso, porque o secretário sugere a escola de teatro, curso de teatro, coisas que já estão no plano. Então, assim, vamos falar disso também, já já. Estou aqui nem apresentador de TV já, né? Bom, No então, próximo bloco, vocês vão conferir. fica da gente, então, bolar um e-mail aí, né, Joyce? Vou lá o e-mail, fechou. Deixa eu colocar aqui. Para galera. Sabe o que eu acho que seria legal também esse grupo de trabalho? Olha, eu já querendo palpitar, né, no grupo de trabalho. Separar, por exemplo, assim, essas coisas aqui tinham que ter acontecido em 2018, isso aqui em 2019, para a gente ver o que está muito, muito, muito lá atrás perdido e coisas que ainda estamos dentro do prazo, né? Acho que seria legal essa divisão. Sim. Por datas também, né? Exato, até porque assim, só reforçando, né, por exemplo, sobre a escola de teatro e o curso de teatro, se conseguir antes, maravilhoso, mas se eu não me engano, no plano, ele é um pouco mais para frente, não é para agora. Sim. Então, assim, né? Porque matar uma coisa que já está vencida e trazer uma outra que ainda está por chegar, né? Exato. Mas, bom, enfim, então esse pauta 5 feita. A pauta 6... Posso só um minutinho? Pode. Preciso mesmo muito sair. Depois a gente te passa, fica tranquila. Vai ficar gravada a reunião não também. Não deixo, Fabi. Tudo bem, Fabi. Eu vou tratar com uma noiva agora. Tá, obrigada. Meu Deus, boa sorte. Vamos lá, pauta 6, Joyce. Chegou a bendita pauta. A pauta 6 seria bom que o William tivesse presente, porque tem tudo a ver com as falas dele, né? Que é a respeito da abertura da escola de teatro. Então, como ele não está, vamos abreviar o caldo. Eu até conversei um pouco com a Joyce, Samanta, você que representa esse setor, que embora a gente já está muito... Deixa eu já linkar as 3 pautas. A pauta 6 é a abertura da escola de teatro. A pauta 7 é a relativa aos recursos que o William comentou aí em alguma reunião da vida, que ele tinha conseguido para a reforma do teatro. E a pauta 8 é sobre o novo diretor do teatro. Então, são as 3 pautas relacionadas ao Teatro Municipal Cacilda Becker. Eu vou tentar abreviar, porque eu acho que a Samanta vai conseguir direcionar isso. O que eu pensei, falei com a Joyce, a gente pode, de repente, o setorial de teatro, não sei se também, eu posso estar presente também, a Joyce com certeza vai estar, mas de marcar uma reunião com o secretário. E aí você, como setorial de teatro, convocar quantas pessoas de teatro você quiser, né? Que tem vários grupos, companhias, artistas do teatro, enfim,
fazer essa convocatória, e porque a gente tem essa pauta, né? O secretário de Cultura, ele falou isso para a gente em sessões, que ele quer trazer a escola de teatro, que ele quer trazer a reforma do teatro, e nada melhor do que ouvir esses artistas trazendo essa demanda, né? Então, não sei, queria ver com você, o que você diz de marcar assim, pensar nessa dinâmica de primeiro reunir esse grupo e dizer, olha, a nossa conversa no conselho é essa, e daqui para frente penso em marcar uma reunião, porque a gente precisa ser ouvido, né? Antes da Samantha entrar, que ela tem propriedade de fala, eu acho que a gente precisa. Acho bacana a ideia de fazer uma reunião com o secretário específica sobre isso, para direcionar o assunto, para saber assim, beleza, está conseguindo um recurso. Quando esse recurso vai chegar? Porque a gente sabe que esses convênios são demorados, então assim, é para um ano, daqui para 2. Beleza, vai montar uma escola de teatro. Como é que isso vai se dar? Vai ser contratado? Vai ser mensal? Vai ser anual? Como é que vai ser feita essa contratação? Quais serão as exigências? Colocar mais as coisas práticas, né? Então, inclusive também a reforma. Que tipo de reforma? Então, a sua sugestão, na verdade, é o contrário. É primeiro a Samantha se reunir com o secretário para ela ter essas respostas, depois convocar a galera para, olha, nós temos isso. Entendeu? E aí, Samantha, conselheira de teatro? Então, quando a gente saiu da última reunião, da ordinária, dia 26, sei lá, eu saí, enfim, fiquei conversando com o Igor e eu falei, bom, já está mais do que na hora, já está atrasada, preciso de uma reunião com o setorial de teatro para entender, na verdade, quais são as demandas das pessoas do teatro e quais são as demandas até por conta de pandemia e tudo mais, né? Então eu já saí com essa ideia, ainda não coloquei ela em prática para executar, entendo o que a Joyce disse, mas eu acredito que ou isso vai virar 3 reuniões, né? Uma com o secretário, uma com o setorial de teatro e outra levando o setorial de teatro para falar com o secretário. Não vira, né? Eu não acho saudável, na verdade, falar de um assunto tão importante 2 pessoas. Sim. Assim, porque não tem um terceiro ouvido ali, um terceiro olhar, uma outra pessoa que também escute para a gente trocar interpretações sobre a mesma coisa que está sendo colocada. Do que eu entendi, essa questão da escola de teatro é uma jogada muito inteligente, porque eu estou entendendo que ele está querendo trazer isso através da ETEC, ou seja, não necessariamente traz emprego para quem é da cidade, para dar aula de teatro. Né? Então, exatamente. Como ele Traz citou e não aí. traz, porque o Igor dá aula na ETEC. Daqui, na ETEC de Leme, já deu aula na ETEC de Tambaú, de Palmeiras, né? Porque é muito difícil que o professor de um curso novo seja concursado. Eles são determinados, né? Por contrato de tempo de trabalho. Então, aí tem um processo seletivo. Concorre quem é da cidade, concorre quem é de fora e tem competência para dar aula nessa escola de teatro, né? Mas isso foi o que ele soltou em alguma reunião, porque ele estava conversando com a coordenadora, a diretora da ETEC, não tenho certeza. Mas é melhor entender direto com ele, porque assim, tá no plano. Exatamente. Que ótimo que vamos executar. Tá no plano, não é uma ideia nova. Eu acho que depois que a gente tiver esse pente fino da comissão sobre o plano, a gente vai entender que muita coisa que já aconteceu não foi eureka, né? Tava ali e a gente conseguiu cumprir sem às vezes nem ter percebido. E a gente vai perceber que outras ideias também não são novidade e que, na verdade, não porque as pessoas não sejam originais, não é uma crítica, mas é porque a gente várias pessoas ligadas à cultura vão perceber coisas de forma parecida e vão entender aquilo como uma demanda. Ponto. Sim. Quero fazer um curso de teatro para Pirassununga, porque aqui a cidade da Cacilda Becker não tem. Porra, a gente fala disso desde que o mundo é mundo, gente. O Conservatório de Música e de Balé tem o nome da atriz. Não tem nome de uma bailarina. Exato. E não tem aula de teatro no conservatório, não tem nem espaço físico para isso, né? Pensando na quantidade e demanda de aulas que eles têm para aquelas salas de balé e tudo mais. Mas, de qualquer forma, assim, não sei, eu queria ouvir vocês, até a Tati, o Léo, o Igor, o Almir, para ver o que a gente O Léo também pediu para falar. Tá. Para a gente entender o que pode ser que seja mais saudável para entender essa questão dessa vinda aí da escola de teatro para Pirassununga. Se é primeiro conversar com o secretário ou se é primeiro falar com o setorial. Léo, né, pediu você. a palavra? Gente, ó,
Antes de mais nada, tem que entender o que ele quer, tá? Porque em 2014 nasceu a Lei 13.019, com as alterações da 13.204, que regulam aí as parcerias que o município tem. Então, que é por meio de chamamento público, e a gente contrata entidades do terceiro setor para realizar aquela antiga modalidade de convênio, tá? Então, tem que ver que tipo de parceria que ele quer fazer, porque se ele pensar em, por exemplo, hoje, o município tem autorização por lei para fazer convênios com SESI, SESC, SENAI da vida, porque tem embasamento jurídico no artigo 25 da Lei 866, salvo engano, o artigo 28, não me lembro. Então, a gente consegue aí fazer convênio com esses 5 S's que a gente chama, ou com entidades do terceiro setor. E aí eu não sei se beneficiaria os artistas propriamente dito, entende? Porque a gente tem que ver a regulamentação legal de contratação. Sim. Eu lembro, assim, que no primeiro momento, quando ele falou com a gente, ele falou no grupo do WhatsApp, olha, eu quero saber com vocês aí, estou tendo uma ideia de abrir uma escola de teatro aqui na nossa cidade, eu preciso de orçamento de professores aí que dão aula de teatro, então ficou meio na nebulosa, né? A Samantha até na ocasião se colocou, porque, né, tanta coisa acontecendo, vem no WhatsApp, é isso aqui, vamos fazer, calma, né? Porque se ele quer orçamento assim, seria contratação de empresa, para ele entrar na inexigibilidade da lei. Mas é muito doido, porque ele perguntou quanto custava um professor de teatro. Aí eu rebati, do quê? De corpo, de voz, de interpretação, de direção, de iluminação? Ou é um professor multifacetado que vai ser de um curso livre? O que você quer saber exatamente? Hora-aula? Aí ele falou, hora-aula. Porque no nosso plano tem, né? Tanto curso livre, quanto curso técnico, quanto abertura de uma escola. Então, aí a gente também começou a ficar meio... porque assim, gente... Eu preciso revisitar o plano. Eu não tenho isso de memória que nem você, não. Depois que eu tive filho... E eu acho assim, tem que saber o que quer para a gente ver. Porque assim, falando assim, ao Léo, né, jogando as informações assim, eu entendo que a gente não tem uma definição. E aí ele não pode sair contratando um profissional para executar atividade de dança, teatro, ou o que quer que seja. Sim. Não tem previsão legal. Vai bater no nosso jurídico e vai ser negado. Sim. E aí depois em seguida, Léo, ele trouxe a informação também que conseguiu, aí eu acho que ela já se lembra melhor, nunca lembro essas coisas. 300 mil e alguma coisa do telhado? Para a reforma do teatro, né? Do telhado especificamente? Ou só do telhado? Do teatro. Do telhado. Olha, particularmente, eu não tenho conhecimento, tá? A emenda é o quê? Fonte 1, fonte 2, fonte 5? Qual que é a categoria econômica? Está carimbada, não está? É exatamente essas coisas que eu acho que tem que ser tratadas. Foram comentados assuntos no meio de outros assuntos, e aí a gente está compilando todas essas informações e trazendo aqui. Então, por isso que eu acho, mas eu não acredito que tenha que ser uma reunião só vocês, por exemplo. Eu acho que pode ser uma reunião do setorial, porque é interesse do setorial. A Rafa voltou. Bem-vindo, Rafa, de volta. Eu só estou trazendo essas informações para vocês, porque vocês têm que saber o que vai ser para a gente ver o que é possível. Porque, por exemplo, hoje, vou contratar um professor. Não pode. Ele está fazendo com a gente, toda segunda-feira, ele faz uma reunião com todos os chefes de setores, assim, para traçar as demandas da semana. Muito bacana até, um momento que todo mundo se conversa e tal, foi muito produtivo. E aí, nessa reunião, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, mas acredito que ele vai ver aí depois. Ele comentou que ele gostaria dessa aula de teatro no Teatro Cacilda Becker 2 vezes por semana, num prazo de 90 dias. Então, é um curso rápido, não é um curso... Ele quer um oficineiro, isso não é escola. Longa distância, entendeu? Então, isso é o que Leme faz. Tem que direcionar o assunto. Porque Então, para quem for falar com ele, é só assim, entender qual é a proposta, entender qual é a demanda, verificar qual a necessidade, né, que vai ser aplicada, para que a gente veja aí e já seja certeiro na forma de contratação, tá? Porque assim, gente, depois da 13.019,
que é de Tudo mudou. 2014, tudo mudou e tudo está mais difícil, tá? Aí a gente teve até a âmbito de todas as secretarias, saúde, promoção social, a banda, inclusive, era contratada por convênio, e hoje não é mais porque ela não se enquadrou na 1319. Exato. Então, assim, a gente tem que ver demanda, necessidade, forma, para a gente ver onde a gente consegue aplicar essa legislação para uma contratação, porque senão realmente não beneficia os artistas de Pirassununga. Porque aí se você Exato. contratar uma entidade, aí eu não sei. Aí, Samanta, eu queria ver com você, assim, qual o caminho que você prefere fazer? Marcar uma reunião com ele, até acho que se você precisa de apoio, assim, eu me disponho também da gente marcar junto. O Rafael está aqui no conselho, muito embora representando a setorial de leitura e literatura, mas ele é da área teatral também, né, de produção, dramaturgia, direção, enfim, se também for do... Inclusive o senhor Leonardo, né? Que vai fazer Sim, teatro em São Paulo. O Léo, assim, Ai, eu não sei sim. como... prefiro vocês ver quando porque eles estão em demandas de secretários, eu não sei como que é essa lida, né, do dia a dia. Mas não precisa necessariamente não... estar na reunião. Mas, por exemplo, essas perguntas que você me faz é de alguém que entende de um Paranauê legislativo, que eu não tenho nem essa bagagem na minha cabeça para virar para ele e falar, legal que vem esse dinheiro. Vem do quê? É 1, é 5, é 1, entendeu? Não sei. Não, Nossa. é assim, ó, gente. Eu vou ser bem sincero com a minha realidade hoje, tá? Hoje, basicamente, eu sou secretário de promoção social, eu estou em 3 conselhos e eu ajudo ainda na procuradoria e ajudo numa outra secretaria com demandas específicas. Então, assim, minha demanda de trabalho é das 6 da manhã às 10 da noite. No mínimo. Então, assim, se for previamente, vocês me avisarem, data, tal, até no particular, porque eu não acompanho grupo, tá? Eu não consigo acompanhar a demanda de grupo, aí a gente pode marcar e eu posso com vocês, sem problema. Tá bom. Maravilha, maravilha. Depois, então, Samanta, posso deixar para você ver essa questão de fazer essa logística, de, enfim, agendar com o secretário, então, eu ver acho quem pode estar junto. É importante isso para que a gente possa entender exatamente o que ele quer e dê ajuda nisso, porque do jeito que as informações estão vindo, tá difícil de ajudar, a gente não está entendendo, assim, qual é o objetivo, o que se Mas, quer, né, e tal. Você vê, assim, como a questão é muito... Não devia, né? Mas é muito nova, até para o William, Sim. quando ele fala assim, eu gostaria muito de vocês ajudando. É papel do conselho, gato. Estamos aqui para isso. Não necessariamente da Samanta e da Fabi, porque uma é do setorial de teatro e a outra é de música. Para isso tem o setorial com 2 pessoas uma pelo menos muito ativa, que é o de patrimônio histórico, mas pode ter uma comissão para isso. Então, assim, não é só porque a gente gosta de olhar a casa, né? Mas é papel do conselho auxiliar a secretaria, como é papel da secretaria auxiliar o conselho, enfim, né? Sim, dar condições. Mas E aí, eu não sei, eu ainda complementando, sinto que é melhor primeiro uma reunião meio com setorial, para depois, É, pelo menos as então, pessoas gente. que forem na reunião saberem o que a gente está indo fazer lá. Mas eu acho que, primeiramente, tem que saber o que ele quer, o que ele espera, para a gente traçar a forma de trabalho, porque senão não adianta nada. Você fala com o setorial, cria 500 mil coisas, aí chega lá e ele fala assim, não, eu estou pensando outra coisa, e aí a gente não consegue aplicar nada daquilo. Tá. Até porque, se, por exemplo, ele está falando de um curso de teatro que a gente já está entendendo que não é muito um curso, é mais para uma oficina. Aí não está cumprindo a meta do plano. Então, às vezes é bom falar, ó, ao invés de a gente gastar energia, recursos com uma oficina, vamos incrementar um pouco mais e vamos fazer o curso de teatro. Mesmo que não seja aquele que tem diploma, certificado do MEC e os caralho 4, mas tem um curso. Eu lembro que tinham 2 etapas. Um era um curso introdutório e depois tinha um outro que era reconhecido pelo MEC e tal. Até a Universidade Federal da Bahia, vou espirrar, vou ver se eu consigo falar antes de espirrar. Até a Universidade Federal da Bahia tinha curso livre, dura 1 ano. Tinha um professor só? Não, tinha pelo menos 3, porque você precisa de vários olhares, porque todo curso livre no final do ano, ou seja eu, no final do curso, acaba com um espetáculo, com um exercício de cena, enfim.
Dá para funcionar, inclusive, num espaço que já exista, não precisa construir nada, mas enfim, fica para frente para a gente entender o que está Isso. passando na cabeça dele para a gente poder trazer essas coisas. Isso. Eu me Tá, comprometo, e aí? enquanto setorial, para falar com algumas pessoas chaves de teatro. Já deixo aqui o convite ao Mir, Rafa e Léo. Vou falar com algumas outras pessoas, mas para pelo menos a gente tentar alinhar as nossas agendas, Sim. que já não são Perfeito. fáceis, para a gente marcar um horário e falar: oi, tudo bom? A gente quer entender o que você está querendo propor com esse negócio da escola de teatro para ver como que a gente se ajuda. Perfeito. Porque senão, assim, ó, da forma que vocês narraram, dá a entender que seria um chamamento público, entendeu? E aí o chamamento público segue algumas regrinhas da Lei 13.019, da 13.204, que é bem chatinha. E se for isso mesmo, assim, não é fácil uma contratação assim. Você tem que ser uma entidade, você tem que ser registrado, tem que ser sem fins lucrativos. Uhum. É todo um paranauê. E aí a outra questão também é com relação a essa reforma do teatro, também para a gente entender, né, qual é o prazo desse recurso vir, qual o que ele citou numa reunião para a gente que era em torno de 300 mil, então assim, onde esse dinheiro vai ser empregado nessa reforma, como é que isso vai ser feito, enfim, para a gente entender melhor mesmo. E aí, ampliando isso. Só vou Pode fazer falar? uma explicação para que depois fique fácil, até para vocês entenderem um pouco mais, se vocês perguntarem ou conversarem. Fonte 1 geralmente é recurso próprio, é recurso que o município recebe de arrecadação municipal. Aluguéis, tributos, taxas, IPTU, a parte que cabe ao IPVA, isso tudo entra com fonte 1. Cada unidade tem um orçamento de fonte 1 que ele pode usar durante o ano, de acordo com uma previsão orçamentária feita no exercício anterior. Então, se não foi previsto, não pode ser utilizado. Quando vem uma verba assim, geralmente é fonte 2 ou fonte 5. Fonte 2 é quando vem de um deputado estadual, fonte 5, eventualmente, vem do governo federal. E aí, geralmente, essa verba é carimbada. Aí você tem que ver se ela é custeio, se ela é investimento, se ela é incremento, porque senão você também não pode mudar a destinação. Então, toda vez que vocês quiserem saber de alguma verba, vocês têm que saber primeiro a fonte, para depois ver as categorias econômicas se pode ser utilizado para a finalidade que vocês esperam. Perfeito. Só faltou a 3 e a 4. E agora? Vai deixar a gente curioso mesmo? A 3 e a 4 não tem. Ai, Brasil! 1, 2 e 5. Então tá. E aí, ampliando aí essa pauta, a número 8 fala do novo diretor de teatro. Bom, esse tem um ponto de polêmica, porque assim, o diretor do teatro, a gente sabe que teve aquela mudança, né? Bem assim, na época do Festival Cacilda Becker, que deveria acontecer, não aconteceu. Centenário de Cacilda Becker aqui, né? Foi, né, do jeito que foi. E aí recebemos um novo diretor do teatro que até hoje eu não sei quem é, por exemplo, né? Não sei se ele tem alguma proposta já direcionada, se ele já abriu as portas, se ele já tirou a poeira do que era de 1000 anos e já está colocando novas movimentações, enfim. A gente ia tentar trazer ele para a reunião de hoje, mas assim, devido à correria da semana passada toda, já a gente achou prudente esperar para a sessão ordinária e até para mandar um convite para ele expresso, para ter um pouco mais de tempo para ele se posicionar e vir, né? Então, assim, eu acho que também, Samantha, enquanto setorial de teatro, também trazer isso, assim, bom, pelo menos eu, enquanto educação, né, vou falar assim, que a gente tem um plano de gestão, anual, bienal, depende do período. Então, eu acredito que ele, sendo, né, signatário de um mandato de prefeitura, provavelmente seja para 4 anos, né? Você tem alguma proposta, algum desenho, assim, o que eu ouvi dizer é que algumas pessoas já o conhecem, né, da área, mas não sei, de feituras e histórico, o que ele fez ou deixou de fazer, se ele tem alguma contribuição. Eu aí estou na só produção. um pouco preocupada, porque na reunião anterior, quando você falou sobre isso, William, a gente vai até, tá na pauta falar sobre o diretor novo do teatro. O William fez uma colocação muito honesta, mas que me preocupa muito. Assim, o nosso secretário de Cultura não conhece o novo diretor do teatro. Não é alguém que ele sabe aquela coisa,
que a gente vem ouvindo nos últimos anos, de eu só vou colocar uma pessoa técnica no lugar, uma pessoa que saiba do... Mas ele não conhece o senhor, então assim, eu estou entendendo que essa indicação desse novo diretor veio de outro lugar, porque não é da Secretaria de Cultura. Então, inclusive, precisamos saber se ele é um técnico voltado para a área de teatro, que a gente precisa do diretor de E teatro, assim, pode ser aquele uma que vai ignorância. atrás de pauta, que vai atrás de oficina, que derruba aqueles vidros que, né, antigamente era aberto, aquele terraço maravilhoso, aí fecharam tudo, né? Enfim. Não tem foi coisas ele, e um coisas. foi ele que deixa todo mundo para fora. É. Mas, enfim, só citação aí. Não sei se você pode também colocar Não, eu isso na só sua estou pauta. preocupada, na verdade, não porque ele não seja da área, mas porque não é um cargo de confiança, gente. É um cargo de confiança de alguém, mas o secretário de Cultura ainda não conhece a questão, não conhece a pessoa, né? E não estou dizendo se ele é capaz ou não, eu acredito que seja, para alguém ter colocado ele ali, né? Foi uma mudança muito repentina, ninguém explicou nada de coisa nenhuma, por que alguém sai, por que alguém entra. Alguém que a gente sabe, né? O Israel já estava ali naquele cargo desde a pedra filosofal do teatro. Cacilda Becker, é verdade, ele fala que ele ajudou a construir o prédio. Tô falando sério, não é piada, não, é engraçado, mas é piada. De repente sai, assim, e não é realocado como um profissional da cultura para outro lugar, por exemplo, né? Enfim. Eu acho que a gente, enquanto conselho, pode mandar uma carta de boas-vindas para ver se pelo menos ele responde. E aí estendendo nessa carta de boas-vindas um convite para a próxima sessão Ordinário. se a gente tiver uma extraordinária antes, a gente chamaria antes, mas agora fica só para a ordinária, né? Porque, assim, inclusive nessa reunião que você possa vir a marcar com o secretário de Cultura, eu acho que seria até pertinente que ele estivesse. Né? Assim, aliás, todos os gestores de espaços culturais da cidade, né? Vamos dizer, mas como é teatro, a conversa é teatro, ele seria uma peça importantíssima, né? Assim, para a gente olhar nos olhos e sentir o desejo da arte acontecendo, né? Mas, enfim. Eu, apesar de Ele. ser da cidade, fiquei muito tempo fora. Eu desconheço o nome dele, assim, para a questão do teatro, mas a gente tem que Eu não conhecer, né? sei. Eu não sei quem. Eu o conheci pessoalmente nessa segunda-feira, que teve essa reunião com todo mundo lá, né? Então aí eu o conheci pessoalmente, assim, aparentemente muito simpático, participou da reunião, não foi uma pessoa que ficou ali sentadinha quietinha, né? Perguntou, questionou algumas coisas relacionadas ao teatro, mas também não me aprofundei, assim, para saber o que ele já fez. Eu soube, através de outras pessoas, que ele já foi também, acho que trabalhou no esporte, algumas gestões, não sei nem gestão de quem, mas falaram assim, ele já trabalhou lá na Secretaria de Esportes, mas também não sei fazendo o quê, enfim. Sim. Bom, Mas, gente, eu vou aqui para a gente dar uma puxada aqui. Eu estou vendo que a gente tem aqui mais algumas pautas. Ó, regularização do fundo municipal, eu acho que é um assunto regularização do complexo. fundo. A Deise tá aí? Não, Não. né? Não, Ai, mas eu acho que o Alguém Léo grita pode aí para ela voltar. Mas também acho que o Léo pode nos auxiliar muito nisso, porque a gente está empacado com esse deixa eu negócio do só, ô, fundo. Joyce, deixa eu só falar das próximas, que eu acho que a gente pode dispensar as próximas, por Tá, razões vai lá. óbvias. Ó. Plano de aplicação do Fundo Municipal de Cultura, a gente também vai propor uma formação de grupo de trabalho. Então, eu acho que essa é importante. Contratação de serviço plataforma digital é importante também. Agora, as outras, propor formação de grupo de trabalho para a submissão da Lei Municipal de Prevenção de Patrimônio e Memória. Essa pauta é de interesse do Thomas, ele não está presente. Eu acho que na última ele já falou que ele não viria, porque não Não, era a data que ele escolheu. E a gente acho deixa que para ele a próxima. Aí depois tem a realização do Fórum Setorial de Patrimônio e Memória, sobre apoio da diretoria do Conselho Municipal. Eu não entendi o que ele quis dizer sobre isso, porque eu já expliquei algumas vezes como que pode ser, porque é uma cópia-cola da sessão que a gente faz, mais com pessoas que é da sociedade civil, mas a gente pode trazer isso em outro momento ou conversar com ele diretamente, né? Sim, E o Paulo, acho que tinha sugerido, né, afastamento pontual de membros do conselho. Agora a gente ficou na dúvida também, né, Joyce? Se ele está exato. se referindo aqui a vários conselheiros, como eu já falei no começo, ou se ele está se referindo àquela situação pontual quando o Reinaldo setorial de circo saiu, e a gente já falou sobre isso, né, naquela ocasião. Até a Uhum. Samantha também se posicionou, a gente lamentou, mas também entendemos que o conselho precisava caminhar, né, já que foi uma escolha daquele momento. Depois, eu acho que a gente pode dispensar
esses pontos e trazer num outro momento que os conselheiros sentirem falta, porque eles sugeriram, mas eles não puderam estar. O Paulo Só também tem não uma saiu, mas questão ele de meio... ordem, que é a reunião vai cair em aproximadamente 4 minutos, que é o tempo que deu agora, 8 horas da noite, que seriam as 2 horas, então a gente tem que ficar de comum acordo que vai dar essa mini estendida aí para essa questão do fundo. acho que a gente se puder votar só mais rapidinho, só para fechar isso, porque nós estamos com uma dúvida cruel no Fundo Municipal de Cultura, porque a gente tem o CNPJ, não pode fazer Ouvimos nada. milhares de opiniões e não conseguimos chegar num consenso. Então é Léo Rosinho na causa aqui. Você pode voltar, Não. Léo? É só para resolver essa Só para última parte, finalizar isso. vai demorar muito. Então, na verdade, eu não sei qual que é a demanda. Qual que é a demanda, gente? Ah, o É que nós fundo. vamos cair, nós vamos conseguir, nós vamos cair, não vamos agora? Quanto tempo aí? 3 Vai dar minutos? 3 minutos. É melhor cair e subir de Tá, novo, que é mas mais diz para o fácil. moço qual é a demanda para nós voltar para o próximo link. A gente vai estender um pouquinho, porque a reunião acabaria agora às 8, só para tentar ver se você nos orienta com essa questão aí que a Joyce vai falar. Tá. Resumir aí, Joyce. Na verdade, a gente Joyce tem o não, que a dinheiro... Joyce travou. Pode ser o Almir. a gente tem o Fundo Municipal de Cultura, que é o recolhimento aí, né, dos aluguéis e multas da biblioteca, etc e tal. Esse dinheiro é revertido para o Fundo Municipal de bom, Cultura sei. e para as ações do Conselho, junto com a Secretaria de Cultura, enfim, como um acordo. Muitas vezes não aconteceram assim. Então, assim, teve vezes que a gente sabe na história que foi retirado dinheiro do fundo para fazer outros pagamentos, né, outras situações, e não voltou esse dinheiro para a gente. O Rafael está fazendo uma pergunta no chat, gente. A reunião Voltamos começou na primeira... na segunda, Rafa, na segunda chamada. Ah, é verdade, temos 15 minutos, ele tá lembrando. A gente começou às 6h15 passada, né? 6h20, eu acho. Então, Léo, só para aí a conversa na época assim, então, vocês não têm autonomia com esse fundo municipal porque não existe um CNPJ do Fundo Municipal de Cultura, porque se houvesse CNPJ, essa conta individual, o fundo seria a verba seria automaticamente transferida para essa conta, que não fosse a manutenção e manuseio da prefeitura, enfim. Não sei se estou falando coisa errada, Joyce. Mas na orientação que a gente teve na época era para abrir um CNPJ do conselho. Aí Na a gente verdade, abriu do Léo, conselho e agora alguém vem e fala, não, não era do conselho, era do fundo que tinha que abrir CNPJ. a verdade, a gente. Tudo aconteceu porque na gestão da Cristina Ademir Lindo, na mudança de gestão, Cristina foi lá e rapelou tudo que tinha em todos os fundos da vida e o fundo começou a gestão zerado. E aí a gente foi atrás, aí falaram pra gente, nos orientaram. Olha, faça um CNPJ do conselho, porque aí isso fica mais formalizado e não ocorre mais de qualquer prefeito do universo chegar e botar a mão no dinheiro do fundo sem a autorização do fundo. Pois bem, fizemos um puta trabalho, Almir e tal, e beleza, saiu o CNPJ do Conselho Municipal de Cultura com o KNAE lá, escrito lá, Fundo Municipal de Cultura. Aí a tesouraria nos orientou que a gente tinha que pegar esse CNPJ, levar no Banco do Brasil e vincular a conta com o CNPJ, porque daí não seria mais a conta com o CNPJ da prefeitura, seria a conta com o CNPJ do conselho. Aí depois, numa conversa, se eu não me engano, acho que foi a Deise que falou, não, a gente fez isso em outros conselhos, mas não é o CNPJ do conselho, é o CNPJ do fundo, vocês precisam de outro CNPJ. Aí já entramos em danger. Passado, teve uma reunião com o William... Vai cair. Bem no início do ano, a gente teve uma reunião com o William e o William falou assim, não, tá tudo errado, vocês não podem fazer isso, o dinheiro tem que ficar atrelado à secretaria, né? Foi mais ou menos isso. Tava o Almir, tava o Igor na ocasião. E aí a gente falou, poxa, mas como assim? Tudo que a gente fez. Ele não estava valeu de nada? confundindo o dinheiro do fundo municipal, lá do fundo que vem para a secretaria, com o dinheiro que vem por conta do Fundo Municipal de Cultura, que tem a ver com o conselho. Aí ele estava achando que a gente ia administrar o dinheiro